1. Conceitos básicos de biblioteconomia e ciência da informação. 2. Bibliotecário. Ética profissional e legislação. 3. Organização e administração de bibliotecas. Avaliação de serviços. 4. Planejamento estratégico e marketing em bibliotecas. 5. Bibliotecas universitárias. Objetivos, características, estrutura funcional, usuários e serviços. Papel do bibliotecário. 6. Serviços prestados aos usuários. Empréstimo, disseminação da informação e alerta. Serviço de referência, atendimento e treinamento de usuários. 7. Fontes de informação. Informação científica. 8. Formação, desenvolvimento, preservação e gestão de coleções. Processos, princípios e políticas de seleção. Princípios e técnicas de avaliação de coleções. 9. O processo e a prática da catalogação. Descrição bibliográfica. Os requisitos funcionais para registros bibliográficos, FRBR. Pontos de acesso. Dados de localização. Catálogos de bibliotecas. Formato MARC e RDA. 10 normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, NBR 6023, NBR 10520-E. NBR 12.676. 11 sistemas de classificação bibliográfica. Classificação de material bibliográfico e outros suportes com base na classificação decimal de Dewey, CDD. 12 Indexação. Fundamentação teórica. A prática da indexação. Qualidade da indexação. Linguagens documentárias. 13 Novas tecnologias, internet, ferramentas de busca e bases de dados eletrônicas. 14 Ciência aberta. Repositórios digitais abertos e bases de dados científicos. Conceitos, finalidades, principais softwares disponíveis, principais mecanismos, ferramentas, protocolos, padrões, softwares e licenças para os processos de tratamento, manutenção, disseminação, preservação e acesso do conteúdo. Avaliação. 15 Sistemas e redes de informação, compartilhamento de recursos e cooperação bibliotecária. Biblioteconomia e documentação, conceitos e definições básicas, planejamento bibliotecário, formação e desenvolvimento de coleções, princípios e políticas de seleção, princípios e técnicas de avaliação de coleções, seleção e aquisição de material documentário, planejamento de acervos, processamento técnico da informação, representação temática e descritiva dos registros de coleções, CDU, Código de Catalogação Anglo-Americano, ACR2, normas da ABNT, referências bibliográficas 2000 e resumos, indexação pré e pós, coordenada, linguagem documentária, vocabulário controlado, cabeçalho de assunto e tesaurus, técnica de elaboração de resumo, apresentação de resumo em português, a partir de texto técnico em inglês, segundo a norma da ABNT, serviço de referência e informação, princípios e fundamentos, estudos de usuários, disseminação da informação, comutação bibliográfica, serviços e produtos de informação, tradicionais e automatizados, marketing em unidades de informação, sistemas e redes de informação, conceitos e características, tipos de sistemas e redes, compartilhamento de recursos e cooperação bibliotecária, bibliotecas universitárias, objetivos, características e avaliação, estruturas organizacionais, novas tecnologias, internet, ferramentas de busca, bases de dados eletrônicas, conceituação de bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais, o profissional bibliotecário, perfil do bibliotecário, papel do bibliotecário junto à sociedade, biblioteconomia e documentação, conceitos e definições básicas, planejamento bibliotecário, formação e desenvolvimento de coleções, princípios e políticas de seleção, princípios e técnicas de avaliação de coleções, seleção e aquisição de material documentário, planejamento de acervos, processamento técnico da informação, representação temática e descritiva dos registros de coleções, CDU, Código de Catalogação Anglo-Americano, ACR2, normas da ABNT. Referências bibliográficas 2000 e resumos, indexação pré e pós, coordenada, linguagem documentária, vocabulário controlado, cabeçalho de assunto e tesaurus, técnica de elaboração de resumo, apresentação de resumo em português, a partir de texto técnico em inglês, segundo a norma da ABNT, serviço de referência e informação, princípios e fundamentos, estudos de usuários, disseminação da informação, comutação bibliográfica, serviços e produtos de informação, tradicionais e automatizados, marketing em unidades de informação, sistemas e redes de informação, conceitos e características, tipos de sistemas e redes, compartilhamento de recursos e cooperação bibliotecária, bibliotecas universitárias, objetivos, características e avaliação, estruturas organizacionais, novas tecnologias, internet, ferramentas de busca, bases de dados eletrônicas, conceituação de bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais, o profissional bibliotecário, perfil do bibliotecário, papel do bibliotecário junto à sociedade. 1. Biblioteconomia e ciência da informação, conceitos e evolução. Legislação profissional. Bibliotecário. Perfil profissional, ética, competências e habilidades. Direitos autorais e difusão da informação. ISBN, ISSN. 2. Gestão em unidades de informação. Gestão da informação e do conhecimento. Planejamento, organização, gerenciamento e avaliação de bibliotecas, redes e sistemas de informação. Produtos e serviços de informação. Planejamento e avaliação. Marketing. Estudo de usuários, métodos e abordagens, necessidades de informação. Atribuições e funções gerenciais. Elaboração e desenvolvimento de projetos. Bibliotecas universitárias. Avaliação do MEC em bibliotecas. 3. Formação e desenvolvimento de coleções, recursos impressos e eletrônicos. Política de desenvolvimento de coleções, seleção, aquisição, desbaste e descarte, avaliação de coleções, conservação e preservação de acervos impressos e digitais, fontes de informação. 4. Representação descritiva da informação, princípios de catalogação, catálogos, funções e formas, catalogação descritiva, Código de Catalogação Anglo-Americano, ACR2, revisão 2002, descrição de recursos e acesso, RDA, descrição bibliográfica internacional normalizada, ISBD, tabela de Cutter, formato MARC 21. 5. Representação temática da informação, indexação e política de indexação, linguagens de indexação, sistemas de classificação bibliográfica, CDD, classificação decimal de Dewey, recuperação da informação. 6. Serviço de referência e informação, princípios e fundamentos, referência presencial e virtual, serviços e produtos de informação, competência em informação, disseminação seletiva da informação e serviço de alerta, acessibilidade em bibliotecas universitárias, comunicação científica. 7. Normas de documentação nacionais e internacionais. Normalização de trabalhos bibliográficos. 8. Tecnologia da informação e comunicação. Softwares para utilização em bibliotecas, redes e sistemas de informação. Base de dados documentais. Formato de intercâmbio de dados, protocolos, ISO 2709 e IZ 39.50, documentos eletrônicos, metadados, web semântica, novas tecnologias em serviços de informação, bibliotecas digitais, repositórios, redes sociais, portais, programas cooperativos, editoração eletrônica. 9. Ações culturais em bibliotecas universitárias.
Bibliotecário. Atividade de execução qualificada sob supervisão superior, relacionadas com o trabalho de pesquisa, estudo e registro bibliográfico de documentos e informações culturalmente importantes. Planejar, implantar e organizar serviços e centros de documentação, através da organização de coleções de documentos de vários tipos, tais como livros, períodos, discos, fitas magnéticas, mapas e outros, procurando manter um adequado controle administrativo. Orientar os usuários, de forma que estes possam localizar o material de que estejam precisando. Levantar dados e elaborar estatísticas e relatórios das atividades de biblioteca, serviços e centros de documentação. Administrar e dirigir bibliotecas. Executar os serviços de classificação e catalogação de manuscritos, livros, mapas, publicações, revistas. Padronizar e classificar as áreas de exposição dos volumes. Auxiliar no preparo de livros e revistas a serem colocados em circulação, atender a leitores e informando sobre o uso da biblioteca, localizar ou reservar livros e publicações, prestando informações pessoalmente ou por telefone. Executar outras tarefas semelhantes quando solicitadas. 1. Fundamentos da biblioteconomia e ciência da informação, história e evolução da biblioteconomia, surgimento e desenvolvimento da área, principais conceitos e escolas de pensamento, ética e legislação profissional, Código de Ética do Bibliotecário, Lei nº 4084/1962, Regulamentação da profissão, atribuições e responsabilidades, políticas de desenvolvimento de coleções, seleção, aquisição, descarte e políticas de conservação de materiais. 2. Organização e representação da informação, classificação e catalogação, principais sistemas de classificação, CDD, CDU, regras de catalogação, ACR2, RDA, organização do acervo físico e digital, indexação e resumos, técnicas de indexação, uso de cabeçalhos de assunto, desenvolvimento de resumos e palavras-chave, tesauros e vocabulários controlados, estrutura, construção e aplicação de tesauros na recuperação da informação. 3. Gestão e desenvolvimento de acervos, aquisição de materiais, processo de seleção, compra, permuta e doação de itens bibliográficos, avaliação e triagem de materiais, tabela de temporalidade e preservação, elaboração de tabela de temporalidade, conservação preventiva, restauração e encadernação de documentos e publicações, catalogação e registro de materiais, registro de livros, periódicos, folhetos, mapas e outros itens, atribuição de números de chamada, controle patrimonial e preparo físico dos materiais. 4. Gerenciamento de bibliotecas e centros de documentação, administração de bibliotecas, planejamento, organização e supervisão de processos internos, atendimento a demandas e cronogramas, gestão de coleções e políticas de circulação, controle de empréstimos e devoluções, desenvolvimento de políticas de empréstimo, circulação de materiais e gestão de usuários, sistemas de automação de bibliotecas, ferramentas e software de automação, Corra, Pergamum, Sofia, manutenção e atualização de base de dados. 5. Serviços ao usuário e mediação da informação, orientação de usuários, apoio e instrução para uso de catálogos, bases de dados, livros e recursos online, serviços de referência, atendimento de solicitações de informação, pesquisas orientadas, apoio em estudos e elaboração de relatórios de pesquisa, divulgação e disseminação da informação, técnicas de divulgação de novos acervos, estratégias de comunicação e promoção de serviços bibliotecários. 6. Tecnologias da informação em biblioteconomia, bases de dados e fontes de informação eletrônica, principais fontes de dados, Science Direct e Scopus, portal de periódicos CAPES, estratégias de busca e recuperação de informação, normas de documentação e formatos de registro, MARC 21, da Blancor, ISO 2709, padrões para troca e registro de dados bibliográficos, bibliotecas digitais e repositórios, princípios, criação e manutenção de bibliotecas digitais, repositórios institucionais, digitalização e acesso a documentos eletrônicos. 7. Gestão de arquivos e documentação, arquivologia, classificação, arranjo, inventário e preservação de documentos, arquivos intermediários e permanentes, princípios de administração e controle de arquivos, cuidados com armazenamento e inventário, gestão de documentos, políticas e técnicas para o gerenciamento do ciclo de vida de documentos, avaliação e destinação. 8. Conservação e preservação de documentos, conservação preventiva, controle ambiental, manuseio, armazenamento e conservação de documentos, técnicas de restauração e encadernação, procedimentos para restauração e encadernação de documentos, materiais e ferramentas adequadas, digitalização e preservação digital, métodos e tecnologias para digitalização, preservação de arquivos digitais e backup de informações. 9. Políticas de informação e papel social da biblioteca, papel da biblioteca na sociedade, acesso à informação, inclusão digital, democratização do conhecimento, mediação cultural e educacional, políticas de acesso e inclusão informacional, direitos de acesso à informação, políticas públicas para a promoção da leitura e acesso digital, ética e responsabilidade social, direitos de propriedade intelectual, proteção de dados, privacidade e ética no acesso à informação. 10. Observação. Nas questões da prova objetiva poderão ser utilizados dispositivos legais que, ainda que não estejam expressamente listados acima, guardem relação com o cargo, suas atribuições e conteúdo programático previsto. Autorais e difusão da informação, ISBN, ISSN. 2. Gestão em unidades de informação, gestão da informação e do conhecimento, planejamento, organização, gerenciamento e avaliação de bibliotecas, redes e sistemas de informação, produtos e serviços de informação, planejamento e avaliação, marketing e qualidade total, estudo de usuários, atribuições e funções gerenciais, elaboração e desenvolvimento de projetos, bibliotecas universitárias, avaliação do MEC em bibliotecas. 3. Formação e desenvolvimento de coleções impressas e eletrônicas, política de desenvolvimento de coleções, seleção, aquisição, desbaste e descarte, avaliação de coleções, conservação e preservação de acervos impressos e digitais. 4. Representação descritiva e temática da informação, tratamento das informações, classificação, indexação, recuperação, linguagens de indexação, bases teóricas e aplicações, catalogação descritiva, código de catalogação anglo-americano, ACR2, revisão 2002, descrição de recursos e acesso, RDA, requisitos funcionais para registros bibliográficos, FRBR, requisitos funcionais para dados de autoridades, FRAD, descrição bibliográfica internacional normalizada, ISBD, tabela de CUTER, formatos de intercâmbio de dados, MARC 21, funções e formas de catálogos, sistemas de classificação bibliográfica, CDD, classificação decimal de Dewey. 5. Serviço de referência e informação, princípios e fundamentos, fontes de informação, referência eletrônica, serviços e produtos de informação, disseminação seletiva da informação e serviço de alerta, acessibilidade, comunicação científica,